Meninas, vou mostrar para vocês como é que tá funcionando a calculadora, aparentemente, tá? Então, eu tenho aqui algumas abas, né? Essa aqui é a aba da calculadora. Tem várias configurações aqui que eu já vou mostrar para vocês, tá? Aqui já tem uma fórmula específica colocada aqui, mas depois eu vou alterar para mostrar. Por exemplo, com essa fórmula que eu vou fazer aqui é de banha cucurrícino, já vou mostrar aqui para vocês como é que fica, tá? Tem aqui a aba da calculadora, tem a aba de redimensionamento, por exemplo, se eu quero fazer uma fórmula, primeiro eu já coloquei aqui na calculadora, tá? Mas essa aqui é uma aba que a gente pode utilizar, mas não é uma aba que é obrigatória. Então, por exemplo, eu quero fazer um lote de 1.000 quilos, né? Posso redimensionar minha receita. Imagina que tá aqui. Isso aqui é uma funcionalidade que eu ainda tenho que testar. Testar mais vezes, né? Pra ver se ela realmente está funcional. Então, por exemplo, se eu tenho uma fórmula aqui na calculadora, já coloquei uma fórmula aqui. Eu tô usando aqui 1.000 gramas de óleo. Mas eu quero usar 700 gramas de óleo. Então, ele vai me dar um novo cálculo. Pera lá. Vai me dar um novo cálculo daquela mesma formulação. Ah, não, desculpa. Na realidade, ela está calculando aqui como o peso total do lote. É uma coisa que eu vou ter que alterar, porque ou eu posso colocar aqui, por exemplo, na minha forma cabe 2 quilos de sabão. Acho que foi isso que eu pensei na hora que eu formulei isso aqui. A minha forma cabe 1 quilo de sabão ou 2 quilos de sabão. Então, imagina que eu estou colocando aqui o peso, é o peso total da minha barra. Então, digamos que a minha barra, a minha forma dá 2 quilos, 2 quilos certinho. Então, eu tenho que colocar aqui 2 quilos para quando eu redimensionar, ele me dê a quantidade certa de óleo, de soda e de água e de óleo essencial, digamos assim, se eu for incluir, para que caiba na minha forma, para não ficar sobrando ali massa para colocar em forminhas menores, entendeu? Então, por exemplo, eu vou redimensionar. Eu posso fazer a mesma fórmula para caber em várias formas, entendeu? Então, para que a minha fórmula, que é a mesma, tá? Primeiro eu vou fazer uma fórmula aqui. Para que essa fórmula ela caiba em outras formas, é só eu clicar aqui. Aqui, então, eu tenho que ter qual que é o peso que cabe nas minhas forminhas. Então, se na minha forminha cabe 500 gramas, se cabe 250 gramas, se cabe só 100 gramas na minha forminha, vou colocar aqui, faz de conta que é 100 gramas, né? Não faço 100 gramas, que é uma quantidade muito pequena, muito difícil de controlar e traço, temperatura, etc, tá? Mas eu vou clicar em redimensionar para ver aqui quantas gramas de cada coisa eu vou utilizar para que a soma total do meu lote dê 100 gramas, que é o que cabe na minha forminha. O lote atual que eu tô fazendo é esse aqui, que vai dar total 1.426 gramas, tá? Essa aqui é a aba redimensionar. Isso aqui é uma aba que é a tabela de SAP dos óleos que a gente mais utiliza na saboaria, tá? Coloquei aqui. Esse cálculo de SAP eu tirei da calculadora SoapCalc. Entretanto, tem alguns óleos aqui que eu alterei, porque lá na SoapCalc estava incorreto, que eu acho que é manteiga de, deixa eu ver, manteiga de cocum, manteiga de cupuaçu, não. Depois eu vou conferir, tá bom? Mas eu já tinha essa tabela, inclusive é a tabela que eu disponibilizo para vocês, que eu vou até conferir, porque eu tô percebendo aqui que ela está repetindo muitos números. E como é que eu confiro se o meu cálculo está certo ou não? Gente, como é que eu confiro? Enquanto a calculadora está ainda em andamento, todas as fórmulas que eu faço aqui nessa calculadora, eu jogo na SoapCalc ou na Mendolândia, tá? Por quê? Porque aí, baseado nos olhos que eu tenho na minha calculadora aqui e nas outras calculadoras online, eu vejo se há alguma divergência de soda cáustica, quantidade de soda cáustica. Se há alguma divergência de quantidade de soda cáustica, pode ser que tenha algum índice errado. Só que, por exemplo, fui eu que alimentei essa calculadora com esses índices de saponificação. Igual, por exemplo, eu sei aqui que coco tá certo, tá? Coco tá certo. Deixa eu ver o azeite de oliva. Porque eu tirei essas informações da minha planilha, uma planilha que eu já disponibilizei para as alunas. Deixa eu ver aqui. Ácido estárico tá certo.
Eu sei que tá certo porque o sebo também tá certo, porque são óleos, são amêndoas tá certo, damasco. É assim, eu sei que esses óleos que são muito parecidos e são insaturados, eles têm um índice muito parecido, tá bom? Então isso não vai alterar muita coisa. Manteiga de cacau, eu tenho que conferir se tá tudo certo, tá? Isso é uma coisa que eu tô ajustando. Não vou deixar a calculadora pronta sem ter certeza. Apesar de que fui eu que coloquei aqui, fui eu que subi nessa calculadora todos os índices da planificação. Mas pode ser que no momento de fazer aqui ela deu algum erro tal. E essas coisas de índice de saponificação é uma coisa que eu depois vou ter que conferir um a um pessoalmente para não ter nenhuma divergência. Ó, azeite de oliva tá certo. É porque, gente, eu não lembro de qual os outros, tá? Mas eu sei que também muitos óleos, eles são tipo da mesma família, porque eles são óleos insaturados, poliinsaturados. Então, eles têm o mesmo índice de saponificação ou muito parecido, tá? E é normal isso acontecer. Inclusive, eu até escrevi isso no PDF da tabela de saponificação que eu mandei pra vocês, tá bom? Óleo de girassol também tá certo. Então, óleo de abacate. Pronto, aqui é a tabela de SAP, como eu falei, tá certo o rícino, karité também tá certo. Não, karité não tá certo. Quer dizer, depois tem que conferir, tá? Pode ter havido alguma divergência aqui. Entretanto, como eu disse, eu sempre vou mudando aqui as configurações da calculadora, baseado nos testes que eu vou fazendo de outras formas. Vou fazendo as formas aqui e vou mudando. Tem aqui o diário, né? Que é uma fórmula que você vai fazer atual, que vai ser essa fórmula que está na calculadora, tá? A fórmula que você colocar aqui, você vai salvar ela aqui. Aí você vai colocar o nome da receita, a data de fabricação. Ele já calcula mais ou menos aqui o tempo de cura, ou você pode colocar mais tempo, né? Aqui tá a sugestão, mais 4 semanas cold process, altera-se para mais uma semana hot process. Aqui anotações da formulação, você vai anotar alguma coisa que você queira fazer, se é cold, se é hot, enfim. E salvar no diário, que vai aparecer em fórmula salva. Depois você pode verificar aqui, ver resumo completo da fórmula, tá? Olha como é que fica, como ela aparece, com os índices. E você pode imprimir, tá? Agora eu vou voltar aqui para a parte da calculadora, onde eu posso escolher se eu estou fazendo barra ou líquido, tá? Ou líquido. Aí eu vou usar hidróxido de potássio, se for sabonete líquido, tá? Mas eu tô fazendo aqui em barra. As configurações, o modo de entrada que você vai preferir. Você quer colocar em porcentagem porque você entende as suas fórmulas melhor assim? Por exemplo, Danila, eu quero usar 30% coco, 30% palma, 5% rícino, 45% de oliva. Então, se você já sabe, você mantém aqui na porcentagem, porque é assim que vai aparecer para você aqui, ó. E você vai colocar as porcentagens e até dar 100%. E aqui a calculadora vai te mostrar, por exemplo, se você colocar 35 aqui, não vai dar 100% aqui, vai ficar vermelho. Então, você já sabe que tem que aumentar até dar 100% da sua fórmula, tá bom? Não quero assim, não quero, não gosto. Você vai clicar aqui em gramas. E aí você vai colocar. Aqui também tem como colocar o superfetting, tá? Superfetting, superfetting. 5% é o meu ideal, que eu geralmente sempre coloco. Não é obrigatório colocar aqui o peso em gramas, acredito eu, porque eu acho que se você colocar aqui em gramas, ele vai desaparecer exatamente. Só aparece a porcentagem em gramas quando você. Essa parte aqui de peso total dos óleos, quando é porcentagem em gramas. Quando é por gramas, que é inicialmente como eu gosto de trabalhar, vai aparecer aqui essa parte embaixo, cálculo da água. Você quer sobre a concentração de soda, essa concentração de soda é sobre a diluição, entendeu? É muito parecida como funciona na Amendrolândia, tá? Não quero assim, não funciona melhor para mim assim, sobre o peso dos olhos. Para quem é iniciante, é melhor sempre colocar sobre o peso dos olhos, tá bom? Então, por exemplo, quando é sobre o peso dos olhos, cold process normal eu uso 30%. Quando é hot process, eu coloco 38%. Vocês podem ver que a água vai aumentar aqui quando eu coloco 38%, ó. Aumenta. Quando eu coloco 30, ela diminui, tá? Quando é concentração de soda, quanto maior a concentração, menor a quantidade de água, ó. Isso quer dizer o quê, ó? Quanto maior a concentração,
de soda aqui, menor a quantidade de água. E quanto menor a concentração, maior a quantidade de água, tá bom? Aqui tem os óleos, você vai escolher daquela lista, né? Que é essa mesma lista que tem aqui na tabela de SAP, que a calculadora busca, não é? E, que mais? Todos os óleos estão aqui, você vai colocar as quantidades que você quer, tá bom? Óleos essenciais, 3 a 5%, cold process eu uso 3%, cold process eu uso até 5%, e hot process 3%. 3% é o suficiente em hot process, tá? Porque não vai sofrer alterações ali, tanto com muita temperatura muito alta e nem com alcalinidade. Isso aqui é uma coisa que eu adicionei agora, que são os aditivos de referência, tá? Não coloquei todos, não coloquei 1 milhão. Por quê? Porque também, né, acho que ia ficar muita informação para a calculadora. Mas pode ser que eu adicione mais depois, tá? Então, aqui pó, sólidos e líquidos. Aí tem aqui algum exemplo de alguns pós que você pode utilizar, tá? E tem aqui a porcentagem e a função. Argila caolin, suavidade e absorção leve. Adicionado traço leve, pode ser diluído com água. É uma coisa que eu poderia ter colocado assim, para diluir com água, né? Para não encapsular dentro da massa, né? São coisas que, baseado na minha experiência, eu vou fazendo ajustes, né? Aqui, geralmente, quando eu adiciono argila, ou eu adiciono nos óleos, né? Se for branca, pode ser nos óleos, porque não interfere muito na cor. Adiciono nos óleos, mixo e depois que eu venho com a lixívia. Se for no traço leve, eu diluo um pouquinho em água, porque se estiver no traço tem que mixar, pode acelerar o traço, até eu conseguir desencapsular toda a argila, isso acelera muito o traço. Isso não, pode não ser tão bom assim, tá bom? Esse é um tipo de observação baseada na minha experiência que eu poderia ter colocado aqui. Mas pronto, é coisas que eu vou adicionando com o tempo. Argila verde, ó. Função. Aqui, pode acelerar o traço. No code próximo, a gente pode adicionar pós-cozedura. Tanto faz também se for assim ou se for aqui nos olhos, tá bom? Acelera o traço porque absorve muito a água e aí pode endurecer, tá bom? E aqui tem as porcentagens de quanto que você vai utilizar, tá? Aqui pode ser 1% também, porque ele colocou uma colher de chá. Enfim, são coisas que, como eu falei, vou acertando. Páprica, né? Cúrcuma, espirulina, farelo de aveia, que eu gosto muito, inclusive. Leite em pó. Dissolver em pouca água antes de adicionar. Pode aquecer no cold process, porque tem açúcar, tá? Pode adicionar com um pouquinho de água e adicionar no traço leve, 1 a 3%. E aqui são aditivos pós e sólido e aqui alguns sensoriais e funcionais. Mel, açúcar, leites vegetais, tá? Algumas informações aqui eu quero aumentar para dar mais experiência para o usuário, né? Para ele entender ali como é que faz. Agora eu tenho aqui químicos e funcionais. Sal, para que serve o sal? Quanto que você pode utilizar? Reduz a espuma, dissolver na água antes da soda. Então, tem aqui a porcentagem que você pode utilizar com segurança, tá bom? Só vai reduzir a espuma mesmo, se você usar acima disso aqui, que é a porcentagem de 0,5 e 1%. Cera de abelha, aumenta a dureza, a resistência à água. Pode reduzir a espuma, derreter junto com os óleos antes de adicionar a soda. Acelera o traço, tá? Quantidade e assim, entre 1 e 1,5%. Quando é um aditivo que você nunca utilizou, você utiliza sempre a partir de 1% e vê o resultado. Não interferiu em nada. Deu mais dureza e deu mais brilho. Vou tentar 2%. É assim que eu faço com todos os aditivos que eu nunca utilizei, tá? Principalmente ceras. Ácido cítrico. Aí, a questão do ácido cítrico é assim. O ácido cítrico ele serve como um quelante, tá? Ele não é para baixar o pH. Ele faz uma reação com a soda cáustica na hora do preparo ali, que ele se torna citrato de sódio. Esse citrato de sódio é um tipo de quelante que vai melhorar a estabilidade da espuma em água dura, tá? E contribuir para reduzir o ranço. Coloquei essas observações aqui. Quanto que eu vou utilizar? De 0 a 2%, tá? E aqui você não vai passar. 0,5 até 2,
tá? Ele não vai passar de 2, eu acho, deixa eu ver. Não passa de 2, tá? Teste com 1%. O que que acontece? O ácido cítrico, ele consome, a quantidade de ácido cítrico que você vai utilizar aqui é 10 gramas. O ácido cítrico, ele consome 0,6 gramas de soda. Então, o que que acontece? Quando você adiciona o ácido cítrico em uma formulação, como ele vai consumir uma parte da soda, você precisa adicionar mais soda para poder repor aquela parte de soda que foi consumida pelo ácido cítrico até ela se transformar citrato, né? Até o ácido cítrico se transformar citrato de sódio. Aí o que que acontece? Quando você coloca aqui, automaticamente a calculadora não vai mudar aqui a quantidade de soda, tá? Não vai mudar. Mas ela vai colocar uma observação aqui, ó. Para você que 10% de ácido cítrico, você vai precisar adicionar mais 6,2 gramas de soda cáustica na sua conta. Então, se a sua conta original de soda da calculadora deu 140,6, que no caso é 140, né? Que eu uso, que eu arredondo para 140, você vai ter que adicionar mais 6,2, que vai dar 146,9. No caso daqui, você arredondou para 147 gramas de soda cáustica, tá? Isso só vai aparecer aqui para você quando você decidir usar ácido cítrico. Não é obrigatório ácido cítrico, tá? Por exemplo, onde é que eu uso ácido cítrico preferencialmente que eu gosto de utilizar? Em sabões de limpeza. Posso usar em sabão de corpo? Posso, entendeu? Mas pronto, eu geralmente não uso, mas pode usar, não tem problema nenhum, tá bom? Sempre 1 a 2%. Testa 1% primeiro, vê como é que você sente, tá? E, por exemplo, eu gosto de usar o ácido cítrico no sabão de limpeza, porque, por exemplo, o sabão de limpeza, ele gera uma espuma que gera uma película por cima, sabe? Eu não sei explicar muito bem, é mais visual. Imagina que você está lavando alguma coisa com sabão de limpeza numa pia de aço inox. E aí deu aquela espuma por cima, que é uma espuma que fica por cima da água, como cria uma película, não é uma espuma que entra dentro da água. Isso é o tal de escumalha de sabão. Então, o ácido cítrico ajuda a evitar isso, tá? E também pelas funções ali de funcionar melhor, ter um bom desempenho em água dura e ser um quelante para evitar também ranço. Então, muito bom se você souber utilizar com sabedoria. Lembrando que tem essa observação aqui que o seu total de soda vai ser modificado, tá bom? Mas se você colocar zero, você vai ver que não vai aparecer nada. Zero. A informação desaparece daqui, tá bom? Aí aqui eu tenho o total dos óleos que eu vou utilizar, soda cáustica, quantidade de água, deixa eu só colocar aqui certo o peso, quantidade de água, que é sobre o peso dos óleos, tá? Que fica diferente quando você usa concentração, ou sobre o peso dos óleos, quantidade de óleos essenciais, baseado no que você colocou aqui, inclusive isso aqui eu tenho que conferir se está certo, que eu acho que não está certo esse cálculo aqui de óleo essencial. Por exemplo, deixa eu calcular aqui na minha calculadora, que era uma coisa que agora que eu tô vendo que eu tenho que realmente fazer ajuste. Se eu tô usando 1.000 gramas de óleo, vezes 3% dá 30. Não tá certo, já tinha corrigido. Vezes 5%, deixa eu ver se vai dar 50. 50, tá certinho, tá? Então, imagina que você quer cold process, eu vou utilizar 5% a 50 gramas, se eu tô usando 1.000 gramas de óleo, tá? Quantidade de água, 38%, 30%, né, do peso dos óleos, e aqui ele me dá um resumo. E o peso estimado do lote, que é a soma de água, de óleos, água, soda e fragrância antes da cura. Aí aqui tem um resumozinho, né, de quantidade em gramas que eu vou utilizar de cada óleo. E aqui também tem aqui a porcentagem, tá? Se você quiser anotar, para depois fazer modificações, se você quiser. Aí aqui tem o perfil de ácidos graxos, tá? E aí tem dureza, limpeza, condicionamento, espuma, cremosidade, índice ali de saponificação, que é a diferença entre o índice de iodo e o perfil de ácido graxo ali, a junção dos óleos, tá? Isso aqui não é tão importante, mas a parte mais importante é essa aqui, índice de iodo, tá bom? E aí, ele tem uma faixa aqui, ó. Qual que é o ideal? 29 a 54. Qual que é o ideal de limpeza? 12 a 22. Baseado na minha fórmula, ele vai me dar aqui o resultado final, de como é que está a minha fórmula, tá?
Se tiver minha fórmula desbalanceada, ele vai me mostrar um alerta amarelo, vermelho, entendeu? Para dizer que está próximo do limite, ou próximo do ideal. Por exemplo, aqui o ideal de iodo é entre 41 e 70, o meu está 58. É excelente para mim, mas está próximo do limite de 70, porque eu sei que quando eu faço fórmulas que o iodo vai a 69, 70, porque assim, a calculadora mostra que o limite é até 70, só que pela minha experiência pessoal, quando vai 69, 70, 71, já sei que pode ter muito mais facilidade de ranço. Então, quando eu coloquei aqui, fui eu que defini, baseado na minha experiência pessoal de fabricação de sabão, que chegando aqui a 58 e tal, chegando próximo do limite de 70, pode ser assim não tão bom, tá? Como é que eu faço aqui nas minhas formulações? O meu limite máximo que eu vou aqui é 65, tá bem? Se você vai até 70, nunca aconteceu nada, isso aqui é só um aviso. É só um aviso para você entender, tá bom? E aí aqui embaixo tem uma interpretação da fórmula, baseado no limite baseado no índice que foi para você, tem aqui 17, limpeza equilibrada. Aí a percepção sensorial. Boa remoção de sujeira e oleosidade, mantendo a pele confortável, indicado para a maioria dos tipos de pele. Dureza equilibrada. Sabonete duro com toque macio. Pode durar um pouco menos no banho. Cure por pelo menos 4 semanas para melhor resultado, tá bom? Condicionamento, bom equilíbrio de condicionamento, percepção sensorial. Pele hidratada após o uso, equilíbrio saudável entre limpeza e hidratação. Espuma equilibrada e tal. Então, assim, aqui tudo tem, como é que se diz? Uma interpretação para você entender como é que está a sua fórmula. Não é só para você ver os números, porque isso te ajuda a modificar. Por exemplo, se eu colocar aqui trocar 250 azeite de oliva e colocar 400 coco, ele vai me dar aqui, ó, que a limpeza tá fora do ideal, que tá em 27. Isso quer dizer o quê? Ó, pode ressecar e causar irritação, sensação de repuxamento após o uso, sugestão de ajuste. Reduza significativamente o óleo de coco e substitua por óleo mais suaves, como azeite de oliva, amêndoas doces ou abacate, tá? Dureza, sugestão de ajuste, pronto, condicionamento, tal. Ó, aqui, essa relação de jeans é um balanceamento, né? Entre a quantidade de óleos duros e moles que você adiciona na sua forma. Aí tá falando assim, ó, percepção sensorial. Esse equilíbrio é formado pela escolha dos óleos. A percepção real será confirmada quando o sabonete for usado na pele. Adicione óleos macios como azeite de oliva, girassol, abacate para trazer o índice ao intervalo ideal, tá bom? Índice de iodo, ok. Aí tá aqui a análise da formulação, onde ele mais marcou aqui vermelho e amarelo, né? Limpeza alta. O valor de limpeza está acima do recomendado. Considere reduzir coco e adicionar mais azeite de oliva, tá. Aí o que acontece? Isso aqui é uma análise que não é uma sentença, tá, gente? É para você entender a sua formulação. E se você, de repente, está fazendo um sabão que é para pele, mas ficou assim, limpeza muito alta, minha pele é sensível, não quero. Então, isso quer dizer o quê? Quando você tem essas informações, você consegue aqui, então eu vou diminuir o coco, tá? Eu vou diminuir o coco para poder eu ter um melhor sensorial. Coloquei 4.000 aqui, ó, ficou tudo desregulado, tudo doido, né? E aqui ele me mostra, olha, o que tá acontecendo, tá? A cada mudança que você faz, ele vai te mostrar aqui para te dar uma sugestão. Olha, melhora a sua fórmula. Porque, por exemplo, uma pessoa coloca um sabonete 100% coco aqui. Inclusive, vou até testar, porque foi um ajuste que eu fiz recente, que eu fiz hoje, para ver como é que a calculadora vai se comportar. Porque eu pedi para a calculadora interpretar de um jeito quando for fórmulas de óleo único. Porque a calculadora é uma máquina. Então, quando eu coloco fórmula de óleo único, ela, como é que se diz?
ela entende que a fórmula está desbalanceada, só que ela não sabe disso no sensorial na pele. Igual, por exemplo, a gente pode fazer um sabonete 100% óleo de coco, tanto para a pele quanto para a limpeza. Então, ela não sabe diferenciar. Então, meu papel aqui é tentar fazer a calculadora entender, não marcar como totalmente errado quando uma aluna colocar aqui que ela está fazendo um óleo, é um sabonete de óleo único, coco ou 100% oliva. Inclusive, vou verificar agora aqui ao vivo com vocês, tá? Quais foram os resultados que ela deu. Ver se ela pegou aqui o que eu tinha configurado antes. Então, isso aqui, o Superfetting não é 5%. Eu tinha programado para fazer o Superfetting nessa calculadora entre 15% e 20%. Então, olha aqui como é que estão os gráficos. E depois a gente vai ver aqui as recomendações, tá? Vamos ver se vai mudar depois que eu colocar aqui o Superfetting. Que eu vou colocar aqui 16%. Não mudou muita coisa aqui. Vamos ver o que está dizendo. Porque para a calculadora, ela está totalmente fora do ideal. Ó, você vai ver? Tudo fora do ideal. Não é o correto, né? Porque a calculadora é uma máquina, ela não entende. Limpeza agressiva. Pode ressecar a pele e causar irritação. Sensação de repuxamento. Tá, pronto. Mesma coisa. Uhum. Espuma. Análise da formulação. Tá, pronto. Ela não. Por mais que eu tenha solicitado no ajuste que eu fiz hoje, ela não me deu aqui uma resposta para mim satisfatória em relação ao, como é que se diz? Ensinar o aluno, porque a minha intenção com essa calculadora é ensinar o aluno a entender a formulação dela. Então, por mais que sejam reais todas essas informações sobre a interpretação da fórmula, ainda faltou aqui um ponto que era o ponto de ela não considerar totalmente como errado, né? Não está considerando como errado, mas, por exemplo, eu, como uma pessoa que já faz sabão há muitos anos, posso colocar aqui, ela pode dar errado do jeito que for, que eu vou continuar seguindo o meu propósito, né? Vou usar a mesma coisa para fazer um sabonete 100% coco, entendeu? Esse era um dos pontos que eu queria até ajustar para ela não interpretar errado. Agora, vamos ver aqui de azeite de oliva, como que ela está interpretando, né? Porque na realidade é assim, gente. A Soap Calc e a Mendrolândia interpretam da mesma maneira. Vão colocar aqui tudo como fora do ideal, vermelho e tal. Vou até fazer aqui na Mendrolândia, na Soap Calc, só para vocês verem. Que mudou um pouquinho também aqui a Soap Calc. Posso clicar aqui para traduzir, né? Hidróxido, água como peso dos óleos, vou usar 30%. Aqui é vovó, só que não é vovó, é gramas, tá bom? Porque como traduziu do inglês, quanto que eu tô usando aqui? Tô usando 1000 gramas, vou usar 1000 gramas também. Sobre a gordura, quanto que eu usei aqui? Cadê? Onde eu coloquei? 16%. Vou colocar aqui 16%. Também é bom que vocês vejam ao vivo a questão da soda cáustica, né? Fragrância 0, 0. Isso não vai interferir muito, vai interferir mais no peso. Óleo de coco, eu vou tirar isso daqui. Ai, corri um erro de aplicação. Poxa, o que aconteceu? Ai, ela deve estar em desenvolvimento, essa calculadora. Por isso que ela deu aquele erro, por acaso. Essa aqui é a SoapCalc. Porque normalmente a SoapCalc não é assim. Mas ela tá, às vezes ela dá essas coisas aqui. Talvez o desenvolvedor dela também esteja mexendo. Então, eu vou colocar 1000 gramas de óleo, 30%, vai ser coco. 30% não, gente. É gramas. 1000 gramas. 30% de água. Coco. Deixa eu achar o coco aqui. Coco. Ah, ok. 1000 gramas.
colocar 0 de fragrância, porque eu não vou colocar fragrância. Superfet em 16%. Pronto, tá tudo certo. Agora, ver receita. Então, aqui na minha receita, olha, engraçado, né? Realmente, eles também estão fazendo isso aqui. Não tinha reparado. Eles também estão fazendo aqui como é que estão os índices, mostrando vermelho. Muito interessante, muito bom. Muito bom mesmo. Agora vamos ver aqui. Então, eu tô usando 16% de superfet, 1000 gramas de óleo de coco. E aqui a soda cáustica tá dando 153 gramas. Deixa eu ver quanto tá dando no meu. 153,7. 1000 gramas, 153,7. E é o mesmo índice, por acaso. Tá? É uma diferença muito pouca aqui de... Aqui seria 154 gramas. Aqui também, né? 154 gramas, porque se for arredondar, arredonda para 153 ou 154, mas eu gosto de arredondar para menos. Então, sendo aqui ou sendo na minha, eu ia pôr 153 mesmo, tá? Não interferir muito. Tá? Então, ela tem essas configurações aqui. Isso aqui é recente, isso aqui não tinha, tá? Pra quem já usou a Soapcalc.net, sabe que ela não tinha isso aqui. Inclusive, gente, a minha calculadora é baseada na Soapcalc, tá? Não copiei, mas como era uma calculadora que eu confio e que tem informações que eu sei que eu preciso, eu também, né, fiz como se fosse um modelo, tá? Claro que a minha tem aqui todas essas configurações aqui e tal, eu queria juntar a teoria com a minha prática, o meu conhecimento empírico, que não tem aqui nas calculadoras, tá? Eles dão um índice aqui, mas tipo, aqui tá dizendo, tá vermelho, não tá bom, tá? Não tinha isso aqui nessa calculadora, geralmente tem assim na Mendrolândia, tá? Então, fica assim. Tem coisas aqui que eu ainda vou corrigir, por isso que eu ainda não disponibilizei para vocês, nem para ninguém. Ela só vai ser disponibilizada quando eu tiver todas as configurações, porque assim, eu vou testando ela, né, gente? Eu penso em algumas formas, vou testando, vejo aqui o resultado que ela me dá, a interpretação da fórmula que ela me dá, aí eu tenho que vir aqui dentro dela e alterar alguma coisa, incluir outra coisa, entendeu? São só informações gerais, não é uma informação muito específica, porque não pode ser muito específica, né? Não pode ser uma coisa só baseada ali no meu conhecimento. Muitas coisas baseadas no meu conhecimento estão inseridas aqui. Só que a maioria é percepção sensorial baseado do que é formado o sabão. Então, por exemplo, dureza, um sabonete muito duro. Por quê? Isso aí não é uma coisa que eu sinto que é duro, não. É formado porque o óleo de coco tem ácido láurico, ácido mirístico, que deixa um sabão muito duro. Então, é baseado também ali nas questões da composição dos ácidos graxos, tá? De cada óleo e gordura. Então, é isso. Assim que estiver disponível, quando eu conseguir colocar ela no ar, eu vou estar disponibilizando para vocês, tá bom? Beijinho, gente.